Eu ensino os meus filhos a falarem palavrão. Você não ensina? A essa altura você deve estar se perguntando: o quê? A Ana, psicóloga, que está falando com os pais, ensina os filhos dela a falarem palavrão? Aposto que você ficou até com vergonha por mim, a tal da vergonha alheia. Mas eu vou te explicar por quê. Isso tem uma lógica, tem um raciocínio. Você deve ter assistido os meus outros vídeos e deve ter percebido o quanto eu sou enfática a dizer para os pais que é importante, de extrema necessidade, que as crianças aprendam desde cedo a expressar os sentimentos, a dizer o que elas estão sentindo, como elas estão sentindo, a falar sobre isso, a descrever. E se a gente parar para pensar, o palavrão nada mais é do que uma expressão de um sentimento. Então acontece alguma coisa desagradável, nós como adultos chutamos o pé da mesa com o dedinho, machuca. Primeira coisa que você quer soltar para fora esse palavrão e aquilo que está guardado, aquela dor, e expressar de alguma forma. Ué, com as crianças não seria diferente. Mas aí que vem a diferença que eu ensino os meus filhos a falarem palavrão. Os palavrões que a gente conhece, que na verdade eu não tenho nem coragem de repetir aqui, né, porque são feios demais, mas que vira e mexe as crianças ficam perguntando o que significa, esses eu não ensino não, tá? Pode ficar tranquila, porque esses eu não ensino, e na verdade eu ensino para os meus filhos que essas palavras, elas são palavrões do universo do adulto, mas que no universo da criança também existem palavras para expressar isso. E aí as crianças falam assim: como assim, mãe? Mas que tipo de palavras? Não sei, vamos inventar? Quando você estiver com bastante raiva, que acontecer alguma coisa e que você sentir vontade de expressar, o que você pode falar? Cabrum, cataplim, shazam, sei lá. Vamos inventar. Então ensine sim o seu filho a falar palavrão, mas não aquele palavrão que você vai ter vergonha se você escutar ele falando e que as outras pessoas vão ficar te olhando com julgamento, com aquele olhar de nossa, que criança mal educada que essa mãe tá criando, mas palavrões que sejam do universo dele, que para ele faça sentido que ele está expressando uma situação de desagrado. Extremamente importante isso, porque o palavrão expressa algo que vem de dentro para fora, ele vai expressar. Então, ensinem umas palavras diferentes para os seus filhos falarem nesse momento de desagrado. Outra coisa interessante também, que em um dos meus treinamentos de pais aqui na clínica, um pai disse assim para mim: poxa, Ana, eu fiquei numa saia justa nesse final de semana. Fui levar meu filho ao estádio para assistir uma partida de futebol e eu sempre ensinei para o meu filho que não pode falar palavrão, que é feio, que é desagradável. Eis que estou lá assistindo e as pessoas do lado falando muitos palavrões, né? E aí a criança olha para o pai e fala: pai, aquele ali tá falando palavrão, você me disse que ele não podia falar. E aí a saída do pai achei que foi bem legal e bem apropriada. Não, filho, realmente falar palavrão não pode, mas aqui no estádio de futebol pode. Ou seja, o pai disse exatamente onde a criança poderia fazer aquilo. É claro que se você substituir, não permitir que o seu filho fale palavrão, aquelas palavras horríveis, mas sim os palavrões do mundo infantil, ensina ele naquele momento: olha, filho, essa palavra é adulto que fala, mas você, criança, pode falar o cabrum, o cataplã e qualquer outra palavra aí que você inventar junto com ele. Legal, né? Entenderam a minha perspectiva? Por que eu ensino palavrão? Porque palavrão é a expressão de sentimentos. E aí, conte para mim nos comentários. Faça isso com seu filho e conte para mim qual foi a palavra que vocês escolheram ou que ele escolheu para expressar. E outra coisa, você já se cadastrou na minha lista VIP? Pois é, eu tenho uma lista VIP e essa lista recebe conteúdos exclusivos. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Cadastre-se. Até o próximo vídeo.